Gente, boa noite a todos, né? Que a presença de nosso Senhor Jesus possa abrir as nossas mentes, os nossos corações para o aprendizado da noite, né? Viu, Chibiri? Respondendo a sua pergunta, hoje eu deixei meu feriado, a festa, né? A nossa casa espírita para vir aqui. Então, no outro dia que não tem o feriado municipal, não tem a festa, lógico que a gente também retorna a esta casa, né? Trazendo os nossos poucos, né, conhecimentos sobre o Evangelho de Jesus. Já faz algum tempo que a gente tem observado nas casas espíritas de toda a região um aumento muito grande mesmo no número de jovens, como o de Horaci acabou de falar, né? Lá em Macaubal, cada dia, né? Jovens e mais jovens que estão em busca das respostas para os seus questionamentos, porque os jovens de hoje, eles são muito críticos e muito questionadores, né? Então, o que é que responde aos questionamentos deles? É a doutrina espírita. Então, por isso que eles estão mesmo chegando e ficando e procurando serviço. Então, já há algum tempo, eu quero preparar esse tema com um pouco de receio por causa das inúmeras opiniões, né, que existem. Nós temos o livre-arbítrio, né? Tem pessoas que são a favor do aborto por falta de conhecimentos, né? E são pessoas que são contra. Está nos princípios, dentro daquilo que ela aprendeu, né, no núcleo familiar. Então, eu acho que muita gente já errou por falta de conhecimento. Então, é o que nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o tema o aborto, né? Depois, no final, vocês vão entender o porquê que eu coloquei o título na palestrinha de hoje de Instrução e Caridade, né? Então, nós estamos vivendo numa época onde a informação tecnológica, científica, a informação material é muito grande. Mas nós temos que ir em busca das informações espirituais, das verdades sobre os ensinamentos de Jesus, né? Então, o nosso objetivo de hoje é, além de esclarecer, né, principalmente os jovens, é também de promover a paz àquelas mulheres que um dia, por falta de conhecimento, já praticaram o aborto, tá? Então nós vamos ver hoje o que fazer, né, para eu poder me tranquilizar diante do meu erro. Então veja bem, o 5º mandamento de Deus, né, que nós estudamos no nosso Evangelho, diz: não matarás, não é? Não matarás. Então veja bem, muita gente pensa que a vida se inicia na hora do nascimento, por isso que é a favor do aborto. Mas a vida, ela não se inicia na hora do nascimento. A vida, ela se inicia na hora da fecundação, na hora da concepção, que é o momento do encontro da célula sexual feminina com a célula sexual masculina, mais a ligação do espírito. O espírito, ele liga-se ao novo corpo na hora da concepção. Essa ligação, ela só se completa na hora do nascimento, né? Mas o espírito já está ligado àquele novo ser que está começando o seu desenvolvimento. Então a vida já está ali, presente. Por menor que seja o bebezinho, é vida, né? Então olha lá, essa resposta, né, a essa
a essa dúvida que muita gente ainda possa ter, está no Livro dos Espíritos, na questão 344, que nos deixa claramente que o espírito se liga ao corpo na hora da concepção. Então nós temos a fusão do espermatozoide, do ovócito e do espírito, né? E essa ligação do espírito ao corpo, né, ela vai se estreitando até se completar na hora do nascimento. Veja bem, o que é o aborto, né? Então, olha, é a interrupção da gravidez com a consequente morte do novo ser humano que deveria nascer. O aborto, ele pode ser natural ou espontâneo. De 10 a 12% de toda a gravidez, ela normalmente termina em aborto natural ou espontâneo, ocasionado por problemas físicos da gestante ou por uma má formação da matéria do espírito que deveria nascer. E o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, item 2, nos explica que esse aborto natural, né, normalmente é uma prova para os pais, tá? Prova esta, né, de alguma ação que eles tenham feito no passado. Então, qual é a reação hoje nessa existência? O aborto, né? O aborto, ele pode ser voluntário, ou seja, a pessoa faz porque ela quer, ela provoca o aborto. É o aborto provocado. Então, veja bem, de acordo com as leis brasileiras, de acordo com a legislação penal brasileira, né, o aborto é uma infração penal. A pessoa está violando as leis judiciais brasileiras, tá? Quando que as leis brasileiras permitem o aborto? São dois casos. Primeiro, quando a gestante está correndo perigo de vida, aí a legislação brasileira aprova o aborto. Ou em casos de estupro, a legislação brasileira aprova. Só que a doutrina espírita, olha lá, ela só admite o aborto somente em casos de perigo de vida para a gestante. Só. Essa resposta nós vamos encontrar na questão 359 do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita, ela não admite o aborto em casos de estupro? Não, ela não admite. Por quê? Porque ela nos explica que o estupro é uma lei de causa e efeito. É uma reação de uma ação que aquela jovem fez no passado. É uma expiação que ela, mas a família, tem que passar. Tem que juntos enfrentarem essa dificuldade e aceitar essa criança. Então, se você não quiser a criança, não mate. Tenha a criança. Leve a gravidez adiante. A criança nasceu, dê para adoção. Se você tiver coragem, é o que dizem, né, os espíritos. Se você tiver coragem. Existem casos de mães, né, que passaram por essa situação e que criou a criança, mas enjeitou essa criança. E essa criança, quando adulta, foi o arrimo da família. Foi para essa mãe, foi responsável pelo sustento moral e material dessa mãe, na velhice dessa mãe. Então nós temos que pensar muito antes de cometermos este erro, né? O direito de nascer, ele é de procedência divina. Ele procede de Deus.
Deus permite cada nascimento aqui na Terra. Existem vários espíritos envolvidos no reencarne de um espírito. São equipes de espíritos que estão lá na erraticidade ajudando esse espírito a escolher as suas provas, né? A escolher a família, a escolher o tipo de vida que essa pessoa precisa ter. É uma equipe que vai acompanhar esse espírito durante a sua vida terrena. Então, olha o que uma pessoa pode fazer. Além de frustrar aquele espírito que escolheu aquela mulher como mãe, vai frustrar também uma equipe muito grande de espíritos superiores, benfeitores, que estão lá desenvolvendo esse trabalho, né? Além de Deus, né? Veja bem, no Livro dos Espíritos, a questão 573, ela nos diz que muitas vezes o espírito que deveria nascer e que foi abortado era um espírito evoluído que teria uma missão muito importante aqui na Terra. Só para esclarecer para vocês, eu andei pesquisando, né, algumas histórias. O Beethoven foi aquele músico, né, que desde criança, né, já tocava, já compunha, já se apresentava. Com 26 anos de idade ele ficou surdo, mas ele continuou trabalhando. Então, a história do Beethoven é muito interessante. Ele é o quarto filho de um casal. E os 3 primeiros filhos tinham deficiência mental. Foi sugerido à mãe que abortasse a criança, porque corria-se o risco dela ter um quarto filho com problemas mentais. E ela foi contra a família, contra a sociedade, e ela não fez o aborto. Então ela teve a criança, que foi o Beethoven, né? Com 13 anos de idade, ele era o arrimo da família. Ele ajudava a mãe a sustentar os 3 irmãos deficientes, porque o pai era alcoólatra e não trabalhava. Então, olha se a mãe tivesse abortado, né? Era uma missão dele, ser músico e sustentar a família, sustentar a mãe desses 3 irmãos. Então, veja bem, nós podemos impedir a evolução de um espírito. Por que é que nós temos a oportunidade de vir para a Terra? Não é para evoluirmos? Todos nós. Então, as questões 357 e 358 do Livro dos Espíritos nos deixa bem claro que um aborto é um compromisso muito grande que nós assumimos, porque nós estamos impedindo a evolução de um espírito, né? Bom, e as deformidades físicas? A criança vai nascer, hoje já se tem condições de detectar, nascer com deformidades físicas. É um acaso? Não é um acaso, não é. Inclusive, o que me fortaleceu mais para apresentar, para divulgar esse tema, foi o que aconteceu no último dia 12 de abril. O que aconteceu? Vocês estão lembrados? O Supremo Tribunal Federal liberou, né, ao aborto de crianças anencéfalas, crianças que estão sendo geradas sem cérebro. Mas veja bem, ó, o feto deficiente, não importa a deficiência, tem o direito de viver o tempo justo e programado. Gente, essa criança, ela não vai sobreviver mesmo. O cérebro comanda o nosso corpo, até as
batidas do nosso coração. Mas esses 9 meses são necessários para aquele espírito. Aquela meia hora, aquelas 4 horas, aquelas 24 horas, né, que esse espírito vai viver aqui na Terra, é o tempo programado para ele. É o tempo que Deus programou para ele. Deixe viver esse tempo. Por que acontece isso? De acordo com a ciência, é um problema genético ou a carência do ácido fólico no organismo da mãe, né? É o que a ciência nos explica. E o que a espiritualidade pode nos explicar? Existem N causas para que se aconteça isso. Uma delas, o que poderia ser? Será que esse casal não foi na antiguidade guerreiros? Será que não mataram um inimigo estraçalhando o cérebro? Não pode ser isso? Pode. Esse casal agora está recebendo esse inimigo como filho, sem o cérebro, né? Então tem as explicações. Não existe o acaso. Tudo é uma reação de uma ação que nós praticamos no nosso passado. Então, olha, não há acaso. As deformidades físicas fazem parte do programa expiatório do reencarnante, né? Olha, nessa votação, eram 10 ministros votando. Só 2 foram contra o aborto. 8 votaram a favor. Então foi liberado, né? Eu trouxe aqui, ó, até o nome dos ministros que foram a favor, porque a gente tem que ficar sabendo, né? Olha, um deles, olha aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal, né, liberou o aborto de crianças anencéfalas. Então, olha, um deles que foi contra foi o Ricardo Lewandowski. Ele acha o seguinte: se o Brasil liberou o aborto de bebês anencéfalos, a qualquer momento ele pode liberar aborto de crianças normais. E um outro que foi contra também foi o presidente do Supremo, que foi o César Peluso, né? E ele diz que, gente, está na Constituição brasileira o direito à vida. Por quê, né, fazer isso daí? Então, são 2 pessoas já com uma certa evolução, né? Porque os países que liberam o aborto, gente, isso daí é um país atrasado espiritualmente ainda. E nós temos muitos países em que o aborto é liberado. Então nós precisamos lutar contra isso daí, né? Olha lá. Todos os pais recebem ajuda para a criação dos filhos, com certeza. Mas os pais de crianças com algum tipo de deformidade, esta ajuda é redobrada. Isso nós encontramos também no Livro dos Espíritos. Ó, os pais receberão a ajuda necessária do Criador para cumprir o seu papel. Não precisa desanimar. Eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Vai. Jesus vai te dar as forças necessárias para você criar esse filho. Não podemos violentar o direito do outro de nascer, de reencarnar. Existe todo um preparo, né, nosso na erraticidade para reencarnarmos. Então nós não podemos simplesmente acabar com isso daí. Por quê? Simplesmente porque a pessoa não quer o filho, né? Tem que assumir o erro. Então veja bem, é preferível controle da natalidade, respeitado pela espiritualidade. Então, se você não quer ter filhos, existem métodos anticoncepcionais para evitar a concepção,
tá? A espiritualidade respeita. É preferível, tá? Você não engravidar do que você abortar. Então, nós temos as pílulas anticoncepcionais, né? Nós temos a laqueadura, a vasectomia. Agora, o que nós não podemos é engravidar e abortar. Existe uma restrição quanto a 2 métodos que nós conhecemos como contraceptivos e, na verdade, eles não são contraceptivos, eles são abortivos, que é a pílula do dia seguinte. Vocês já ouviram falar? Ela não é tão antiga assim, ela é mais atual. E o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que já é um pouco mais antigo. Esses 2 métodos, eles não vão evitar a concepção, a união das 2 células. Na verdade, eles vão agir depois que houve a concepção, quando o bebezinho já está implantado, já está fecundado. A pílula do dia seguinte, ela ainda é mais rápida um pouquinho, às vezes é no dia seguinte mesmo, 2 dias, né, após a fecundação, mas já é uma vida, o espírito já ligou-se. O DIU é 1 semana, né, a hora que o bebezinho já saiu das tubas uterinas e já implantou-se lá no útero. 1 semana já de vida. Aí são métodos abortivos. Então veja bem, às vezes alguém pode ficar preocupado, mas eu já usei. Mas você sabia? Não. Por quê? Porque ninguém orienta. Nunca ninguém falou, DIU, você quer colocar? É um método contraceptivo, mas na verdade ele é abortivo? Não, ninguém fala, ninguém orienta, não é? Então, se alguém já usou esses 2 métodos, agora fica com a consciência pesada. Por quê? Às vezes você já abortou sem saber que abortou, não é verdade? Então, você fez sem saber, você não sabia, tá? Então, não precisa ficarem preocupadas, né? Com a consciência pesada. Foi um erro que eu fiz, mas eu não sabia. Veja bem, no livro dos médiuns, no capítulo 23, item 237, nos explica o que é obsessão. Então, o que é obsessão? É uma ação persistente que um espírito inferior exerce sobre o indivíduo, prejudicando este indivíduo. Mas por que nós vamos falar sobre obsessão? Veja bem, o espírito abortado não pode ser um espírito ainda inferior, que perdeu uma oportunidade de evoluir. Esse espírito não vai ficar revoltado com essa mãe. E o que ele pode fazer? Prejudicar essa mãe. Não é? Através da obsessão. Aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar em depressão, né? A família, às vezes, não sabe por que daquela depressão, às vezes nem ela sabe por que da depressão. Não encontra-se cura, não é? A depressão leva ao suicídio, à demência, à loucura, ao suicídio, né? Então, veja bem, quando uma pessoa pratica um aborto, vai haver um traumatismo no perispírito. O perispírito é o nosso corpo espiritual, né? Então, olha o que vai acontecer. Vai haver um desequilíbrio no centro genésico. Então, vamos entender o que é o centro genésico. No nosso corpo físico, para nós engravidarmos, o sistema responsável é o sistema reprodutor, não é? No nosso perispírito, o local do sistema reprodutor
é chamado centro genésico, tá? Então, o local do nosso sistema reprodutor no perispírito é o campo genésico. E um aborto vai lesar o perispírito. O campo genésico vai ficar desequilibrado. Então, o que é que vai acontecer quando essa mulher desencarnar? O perispírito dela está traumatizado. O centro genésico responsável pela fecundação, né, pelo bom funcionamento do aparelho reprodutor, vai estar desequilibrado. Quando essa mulher reencarnar, o que vai acontecer com ela? Com esse traumatismo, com esse desequilíbrio no centro genésico, ela poderá não engravidar. Ela não abortou na encarnação passada? Nessa, ela não vai conseguir engravidar. Ela vai ter vontade, ela vai querer, mas ela não vai conseguir. Às vezes ela vai em busca de uma porção de meios e ela não vai conseguir. Por quê? É o centro genésico, é o perispírito que está lesado, né? Às vezes faz-se os exames físicos e não encontra-se nada, né? Onde é que está a explicação? Quem pode nos explicar? A nossa doutrina explica o porquê, né? Então, veja bem, olha, então, o aborto pode levar à depressão, à demência, né? E ao suicídio. Nós precisamos estar firmes nessa liberação do aborto, porque os países que liberaram, que estão pensando em liberar, é um atraso espiritual muito grande para o país, para a humanidade. Então nós temos que repensar muito quem ainda é a favor do aborto. E nós encontramos muitas pessoas que são a favor do aborto por falta de conhecimento das verdades de Jesus, por acreditar que a vida se inicia na hora do nascimento, né? Bom, como encontrar a paz? Né? Uma pessoa, ela praticou um aborto. O que ela pode fazer a partir do momento em que ela se arrepende, em que ela fica sabendo a verdade, que até então ela desconhecia? Aí a consciência vai pesar, não é? Só que todo erro, ele pode ser corrigido, não pode? Nós podemos corrigir os nossos erros. Então, qual é a primeira coisa? Arrepender do erro. Um arrependimento sincero do erro. Deixar isso para trás. Esquecer o passado e começar a viver o presente. Pensando em não errar mais. Depois, vontade de reparar o erro. Todo erro precisa ser reparado. Eu tenho que ter essa vontade do erro. O que é que eu preciso fazer? Praticar a caridade. Do jeito que eu puder, do jeito que eu quiser. Como? Pode ser através da adoção direta, ou seja, eu adotar uma criança como minha filha, criar, educar essa criança como minha filha. Se eu não tiver condições, eu posso fazer a adoção indireta. O que é a adoção indireta? É eu ir cuidar de crianças em alguma instituição. Eu ajudar a cuidar de crianças em alguma instituição. É eu ir em busca de famílias carentes e ajudar. Eu não posso ajudar financeiramente, eu ajudo dando conselhos, apoiando, não é? Existem tantas formas de se fazer a caridade sem ser com dinheiro, não é? Então eu posso, por exemplo, ensinar àquelas jovens, àquelas meninas que estão crescendo, a não praticarem o mesmo erro que eu pratiquei. Então, o que eu tenho que fazer é buscar fazer a caridade.
A partir do momento em que eu reconheci o meu erro, né? Em que eu me arrependi do meu erro. Porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. A cada caridade, um errinho nosso vai sendo apagado. Né? A cada caridade, um errinho vai sendo apagado. Aí a gente pensa assim, haja borracha, né? Haja borracha para apagar os nossos erros. Tem um livro que se chama Vozes do Grande Além. Vocês conhecem? É de Francisco Cândido Xavier. É um livro assim, não é psicografia, né? É psicofonia. Aí eles gravaram e depois escreveram as mensagens. E lá, a mensagem 37 é uma senhora, isso foi em 1956, em que ela, 1º de março de 1956, em que ela deu essa mensagem psicofônica através do médium Francisco Cândido Xavier. Ela disse que ela veio para acordar as mulheres. Aí ela conta a história, né? Que ela enviuvou-se muito cedo e ela tinha uma menina. E ela, com muita dificuldade, lavava a roupa para fora para poder manter a filha. Ela começou a ter uns problemas e ela foi, através de amigos, levada a uma casa espírita. Ela tinha uma mediunidade muito bonita, que era a mediunidade da cura. E ela então iniciou esse trabalho, estudava e começou o trabalho de cura. Mas a vida era difícil, a vida material, né? E ela deveria trazer ainda do passado, né? O orgulho, a vaidade. E ela se deixou levar, né? Pelo caminho errado. Então ela abandonou o serviço lindo, maravilhoso que ela fazia na casa espírita. E ela começou a praticar abortos, cobrando muito caro. E ela foi enriquecendo muito, muito, muito. Colocou a filha num colégio interno, né? Começou a construção de um palacete para ela e a filha. E ela dava para a filha tudo o que o dinheiro podia comprar. E ela foi crescendo, a empresa foi crescendo. Então ela abriu mais 2 empresas em bairros diversos, com 2 sócias que também realizavam o aborto, né? Ela ficou 10 anos praticando o aborto. E um dia ela foi chamada por uma das sócias que tinha uma jovem passando muito mal após o aborto que ela havia praticado. Então ela sai em socorro da sócia, né, atender a jovem. Ela ainda pergunta se a jovem tinha dinheiro para pagar, né? Então ela vai para socorrer a jovem. Quando a jovem entra na sala ali de operação, ela vê que era a filha dela, né? A filha morre nos braços dela. Na hora também ela tem um AVC, eu acho que é um AVC. O livro fala que é um vaso que se rompe no cérebro, né? Ela fala. E ela também, ela não consegue mais falar, mais se mexer. Com 2 meses ela desencarna, né? A consciência dela leva a ficar em lugares horríveis durante muito tempo, até vir o socorro do Dr. Bezerra de Menezes, que já acompanhava ela nas casas espíritas, nas curas das casas espíritas. Olha o que foi que ela fez, né? Dessa existência dela, que oportunidade bonita que ela teria, e ela errou dessa forma, né? Então ela conta tudo que ela estava passando e o que ficou resolvido. Então ela deveria ficar 10 anos frequentando essas clínicas, tentando tirar de ideia, como espírito, tentando tirar de ideia das mulheres e das jovens que chegassem ali de fazer o aborto. Depois desses 10 anos, ela deveria ser abortada, né? A mãe engravidaria e abortaria. Então ela sentiria tudo aquilo
que ela fez as crianças passarem. Então é uma história muito linda que vale a pena a leitura. É Vozes do Grande Além, né? E existe também um fato muito interessante. Um médico norte-americano, ele fazia aborto, porque lá é liberado. Ele tinha uma clínica, era a maior clínica de aborto do mundo. Só ele fez 5.000 abortos. E ele supervisionou 60.000 com a equipe dele. Quando surgiu o aparelho de ultrassonografia, ultrassom, ele quis então filmar um aborto. Então ele fez o ultrassom durante a prática abortiva. Então ele fez o filme. Depois do filme, ele nunca mais fez um aborto. Ele abandonou a prática. E uma autora, ela descreveu o filme em folhetos. E esses folhetos foram distribuídos em universidades e escolas dos Estados Unidos. Se não me engano, Graciela Hernandes chama a autora desses folhetos. Então ela conta aquilo que o médico, né, foi observando no vídeo. Então, quando o instrumento rompeu a bolsa, o coraçãozinho da criança, 3 meses, o coraçãozinho da criança acelerou. Então, quando que o nosso coração acelera? Quando nós estamos com medo. Aí, a criança, ela tentava mudar de lugar, e ela descreve em ritmo enlouquecido, tentando se defender daquela ponta, né? Até que ela abre a boca, como se ela estivesse gritando. Gente, a descrição é feio a gente ler, a gente contar, mas o livro descreve todos os detalhes do instrumento, o que faz com a criança, né? Não vou falar aqui porque realmente é muito feio, né? Então, gente, são histórias que nós temos que conhecer, que refletir, que tentar ajudar os jovens. Quanto mais jovens nós pudermos informar, melhor. A semana passada eu estive numa cidade vizinha nossa aqui, até foi tão interessante que eu errei o caminho de União. Ao invés de eu pegar para lá, eu vim para Polônia. Eu acostumada a vir em Polônia, nós estávamos vindo para cá, andando uns 2 quilômetros, tivemos que voltar para pegar para Nipoã, né? É o costume. Então, eu falei sobre esse tema lá. E o Senhor, ele pediu para contar uma história, né, que havia ocorrido. Ele disse que há uns 19 anos atrás, uma senhora engravidou, mas já era o 9º filho. Ela já tinha 8 filhos. E a filha mais velha, então com 22 anos, não queria esse irmão, estava com vergonha da mãe já com uma certa idade estar grávida. Então ela foi atrás de um aborto para a mãe, ela arrumou o dinheiro e porque queria que a mãe fizesse o aborto. E a mãe não queria fazer e não fez. E ela se revoltou contra a mãe. Mas a mãe teve a criança, né? Criou essa criança, passaram-se 18 anos, a criança, né, o adolescente com 18 anos e ela já com 40, a irmã mais velha. Ela teve um problema seríssimo nos rins. Ela perdeu os 2 rins. E a única salvação dela era um transplante. Os 8 irmãos foram fazer os testes para ver quem poderia doar um rim para ela. Quem foi o único irmão compatível? Foi aquele de 18 anos que ela queria que a mãe abortasse. Olha só como Deus é justo. Se ele não tivesse 18 anos ainda, ele não poderia doar os rins.
Esperou-se esse irmão fazer 18 anos para o problema surgir. Né? Então nós temos que pensar muito antes de cometermos esse erro, gente. Ó, Deus é misericórdia, é bondade e é justiça. O movimento espírita deve combater a legalização do aborto, porque isso vai complicar os destinos evolutivos do Brasil. Mesmo o aborto de bebês anencéfalos, nós já estamos complicando os destinos evolutivos do nosso país. Esses 8 votos a favor, olha o compromisso que essas 8 pessoas arrumaram para elas, né? E nós devemos também, né, o movimento espírita, esclarecer. Então, vocês perceberam, né, o porquê que eu coloquei esse título, né, Instrução e Caridade? Nós conhecemos aquelas 2 máximas, né? Nos nossos estudos a gente sempre ouve, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Instrução, gente, conhecimento, esclarecimento. E a outra máxima, fora da caridade não há salvação. Então nós temos que nos instruir. E qual é a melhor forma de apagarmos os nossos erros? A caridade. Por isso, instrução e caridade. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado.